Olá, estamos aqui novamente com aquelas palestras espíritas. Hoje eu tenho a alegria de estar conversando aqui com a Clícia, uma grande amiga querida de Fortaleza que eu conheci em Porto Alegre. Já somos amigas de infância agora. Querida, bem-vinda, bem-vinda. Te apresenta para a nossa comunidade e diz qual é o tema que tu vai abordar. Oi, Suzana, muito bom te ver, mesmo que seja virtualmente. E, Sim. de fato, a gente já é amiga de infância, né? Quem dividiu o hotel, passamos uma semana aí todo dia juntas, foi bem bacana. Só fez reafirmar o que eu já sabia pela internet, que você é uma pessoa show. Querida, a gente se divertiu bastante. Então, gente, Suzana me chamou para falar um pouco do trabalho que eu apresentei no evento que a CEPA Brasil realizou, né? A gente participou desse evento em Porto Alegre, foi um evento bem bacana, por sinal, todo o conteúdo do evento está disponível no site da CEPA Brasil, acho que depois vocês podem, Suzana pode até Sim, compartilhar esse conteúdo, sim. enfim, né? E aí, eu vim falar sobre o quê? Eu vim falar sobre eu fiz um artigo, né, em que eu reflito um pouco sobre a, a proposta espírita e a relação dessa proposta, né, do espiritismo com possibilidades de alterações, inclusive na ordem mundial. O artigo que eu fiz, ele tem um título que eu posso dizer até um pouco ousado, que é A Revolução Humanitária pelas Veredas do Espiritismo, uma estratégia para combater a exploração capitalista. Pelo título do trabalho, posso já ir seguindo? Claro, minha querida. Vai à Você luta, que eu vou ficar aqui só babando. você quiser falar, Eu você te fala aí, interrompo. porque eu estou te vendo, mas às vezes fica sumindo aqui a imagem, que eu vou ficar Sim. pescando aqui alguns dados do trabalho, tá Vai bom? tranquila, vai tranquila. Então, gente, como eu falei, né, o título do trabalho é trazer uma reflexão sobre como o Espiritismo pode contribuir como uma estratégia, né, com estratégias para combater a exploração capitalista. Então, de cara, já dá para vocês perceberem que a minha proposta deixa bem evidente de que ela é anticapitalista, né? E no artigo que eu fiz, eu começo explicando por quê, tá? Embora algumas pessoas compreendam, acham que o capitalismo é o sistema, as coisas são desse jeito e pronto, né? É uma coisa natural. A gente sabe que não é, né? É um sistema que foi construído socialmente e é mantido pela sociedade. Então, se ele é mantido, ele pode também ser modificado e, quem sabe, até destruído e se transformar em algo diferente para se viver. Mas por que que eu trago essa crítica tão severa ao capitalismo, para a gente, a ponto de pensar em estratégias de combater? Porque a lógica desse sistema, a forma como ele se organiza desde quando ele começou até hoje, embora haja diferenças, né, durante as épocas, a base, a lógica, a natureza do capital ainda é a mesma. Qual é? É a produção coletivizada, ou seja, todo mundo produz, né? Mas a apropriação da riqueza é privada. Ou seja, o que é Uhum. produzido não é socializado para todo mundo que produz, né? Essa é a lógica do sistema capitalista, né? Que tem no seu objetivo o lucro, e o lucro vem a partir da exploração do próprio ser humano, né? Então, a base do sistema capitalista é um sistema que explora o próprio ser humano, né? É bem simples a gente perceber isso. Como é que a gente tem pessoas morrendo de fome quando a gente tem toneladas e toneladas de alimentos sendo produzidas diariamente? Como é que a gente tem pessoas que ainda morrem de determinadas doenças que são de fácil tratamento, né? Já existindo remédios, porque os remédios, para se tê-los, precisa comprá-los, né? Isso aqui são só dois exemplos bem básicos de duas coisas Uhum. bem ligadas diretamente à nossa saúde e à nossa vida, né? A condição de existência do ser humano. Então, esse sistema ele coloca em ameaça a própria vida humana. E hoje, com todas as explorações que existem dentro da natureza, um sistema predatório como esse, a vida do planeta está em risco.
né? Além disso, o nível do capitalismo que a gente vive hoje, de uma exploração cada vez mais monopolizada, né, fez com que grandes desigualdades sociais se instalassem, né? São abismos que a gente tem. E aí, lá no artigo, eu coloco alguns dados, né, assim, da diferença grande entre os bilionários e as pessoas mais pobres, e até mesmo as pessoas de classe média em relação aos bilionários. Então, são realidades muito distintas, abismos de desigualdades significativos no planeta inteiro, tá? Então, a partir dessa estrutura que nos é posta todos os dias e é apresentada para a gente de maneira naturalizada, eu tentei discutir sobre por que que esse sistema ele é predatório e por que que a gente tem que começar a pensar em modificá-lo e, quiçá, mudá-lo por completo, né? E aí fiz, né, um gancho com a proposta do espiritismo, né? E aí não é que o espiritismo vá assumir a bandeira anticapitalista, mas a proposta básica do espiritismo, ela nos leva a rejeitar esse sistema de exploração. Como assim, Clícia? Veja, qual é a proposta espírita? A proposta espírita é que a gente tenha um esforço, né, de vencer o egoísmo e o orgulho, que são dois grandes vícios que atrapalham o progresso moral, o progresso do espírito. Quando eu falo em moral, eu estou falando em espírito, tá? E essa proposta espírita, ela vem vinculada à construção de um conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a nossa própria natureza espiritual. Então, a praxis espírita, que seria a junção desse conhecimento do mundo espiritual e da nossa própria natureza, ou seja, um autoconhecimento também, com vistas, né, na transformação moral, esse conjunto, né, essa proposta, vamos dizer assim, estaria, poderia nos levar, pode nos levar a rejeitar um sistema que explora, né, e que coloca em risco a nossa vida e que a base, se a gente for pensar em uma base moral para esse sistema, estaria atrelada ao egoísmo, né? Ao Uhum, individualismo, à concorrência, né? À uhum, competição a todo custo, e por aí vai, né? Como eu falei no comecinho, a proposta é pensar o espiritismo, a praxis espírita, né? Como estratégias para uma revolução humanitária. O que seria uma revolução humanitária? Não é pegar nas armas que eu estou propondo, tá? Eu estou sim. falando sobre, quando a gente fala de revolução humanitária, a gente está falando de um movimento que ele é contínuo, né? Ele é processual, ele é cotidiano e ele é global. É um movimento que envolve tanto os aspectos filosóficos da nossa vida, porque vai pensar sobre a nossa existência, pode envolver algum aspecto religioso também, né? Mas a sua proposta é tentar superar as dificuldades históricas que a humanidade tem, né? A partir de um, vou usar a palavra despertar, mas melhor dizendo, a partir de uma construção de uma consciência, né, sobre a nossa condição humana, que possa fazer com que a gente decida agir pelo bem comum, né? E aí, quando eu falo de bem comum, né, quem conhece um pouquinho de filosofia vai lembrar logo de Platão e sua ideia, né, de as pessoas trabalharem em prol de uma coletividade, deixando de lado seus interesses particulares em prol de um bem viver, do bem comum. Claro que na época lá de Platão, essas pessoas, para ele, os cidadãos para Platão, eram apenas os homens, né? As mulheres, os escravos e os estrangeiros não contavam aí na lista de Platão, o que limitava a sua proposta. Mas quando a gente pensa em bem comum, associando já a uma visão mais ampla, que o próprio Espiritismo propõe, né? Porque quando o Espiritismo propõe que a prática do bem seja o nosso norte, né?
quando ele propõe que a gente procure construir laços sociais que estejam, vamos dizer assim, amenizados por, ou se não pelo fim ainda, mas pelo menos pelo combate em nós mesmos das relações egoístas, das relações orgulhosas, ele propõe um bem comum, porque para viver vamos dizer assim, em harmonia com Deus, que é a proposta máxima do Espiritismo, eu vou precisar viver também em harmonia com a natureza, harmonia com os outros seres humanos e, claro, harmonia comigo. Né? Então, no Espiritismo, a proposta ela se amplia. Essa ideia de bem comum se amplia dentro do Espiritismo. O coletivo do qual eu faço parte, que é o Coletivo de Direções Espíritas Direções. pelo Bem Comum, traz um pouco disso, né? Porque como o Espiritismo é uma proposta para a humanidade, para quem da humanidade se interessar por ele, né? Ele não tem demarcações de fronteiras, nem de questões de hierarquia social, nem gênero, enfim, né? Ele está aí aberto para todo mundo. Mas por que que o Espiritismo seria essa proposta universal? Porque ele parte do princípio, e aí, gente, com todos os cuidados com a palavra universal, tá? Eu não estou fazendo uma referência aqui àquela, àquela visão universal igual a etnocentrismo ou a Uhum. vamos dizer assim, um discurso do branco, do Sim. heteronormativo, não. Eu estou falando em termos de humanidade, Uhum. pensando essa humanidade como espíritos encarnados. Né? O Espiritismo ele olha para a nossa condição espiritual, dialoga com a nossa vida terrena, mas o foco do Espiritismo é a condição de espírito que nós temos, né? Ora encarnada, ora desencarnada. Mas por que que a gente pode pensar em bem comum a partir do Espiritismo? Porque a base do Espiritismo, na base, na estrutura inicial do Espiritismo, existe Deus como a origem de tudo, né? A causa primária de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Então, todos nós temos uma mesma origem. Tendo essa mesma origem, a gente pode pensar que há algum nível de igualdade entre nós quando somos criados. E que nível de igualdade é esse? É só em Deus, né? Então, eu começo a pensar o espírito, e aí esse espírito encarnado também, como unido até com quem você ainda não conhece, né? Existem elos que nos aproximam por conta da nossa origem comum, que é essa origem divina, né? Então, não seria contraditório que o Espiritismo defendesse a ideia do bem comum, tá? E aí, como eu falei antes para vocês, esse sistema que a gente vive, ele tem uma lógica muito perversa, né? De uma exploração cotidiana, né, do ser humano sobre outro ser humano. E ela é perversa, mas ela é também muito inteligente, né? Porque nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, nas relações familiares, nas relações com os nossos vizinhos, nas religiões, e aí todas elas de um modo geral, enfim, nas nossas práticas sociais, o, a ideia que sustenta o capital, ela é todo dia alimentada em nós, né? Quem nunca ouviu, meu filho, ou quem nunca ouviu, ou quem nunca disse, meu filho vai estudar para você ser gente, né? E o que é ser gente? Ser gente é ter carro, é ter casa, é ter emprego, né? Hum. Ser gente, o ser associado ao ter, né? Ser uma engrenagem, né? Exatamente. E aí você entra numa engrenagem de Uhum. produção e consumo, porque se você não consome determinadas coisas, ah, você é deixada de lado, algumas pessoas te olham estranho, né? Se você não consome ou não assiste determinados programas, enfim. Né? Então, todos os dias, a gente tem um, um reforçar da ideologia capitalista como se fosse algo natural e necessário para as nossas vidas. Então, se existe esse reforçar cotidiano, a proposta da revolução humanitária é exatamente nesse todo dia e construindo as bases para rejeitar
este sistema tão perverso como a gente sabe, né? Uhum, Como a sim. gente sabe. E aí, o que é que a gente pode pensar? O que é que isso tem a ver com o espiritismo? Bem, primeiro que a gente precisa entender que o que acontece em sociedade acontece, mesmo que a gente não tenha tantos poderes, mas acontece com a nossa participação, né? Então a gente precisa se reconhecer como sujeitos, como pessoas que agem na sociedade. Até o não agir É é uma coisa. agir em prol de Aham, algo, né? Se sim. eu fico calada, se eu não questiono as coisas que acontecem ao meu redor, se eu não fico indignada com algum nível de injustiça que me aparece, eu estou corroborando com o status quo, eu estou fortalecendo o poder que está posto, né? Então, a gente precisa pensar que cada um de nós tem sim uma responsabilidade sobre o estado de coisas, tá? Mesmo quando a gente quer colocar a culpa ou no político, ou quer colocar culpa, ou só, sei lá, no patrão, ou quer colocar a culpa naquele que pensa diferente da gente, não adianta. Talvez algumas pessoas, alguns grupos sociais, algumas classes tenham uma responsabilidade mais forte por dominarem em alguma medida o poder, mas nós também, né? Muitas vezes a gente, vamos conversando assim, né? Nós aqui, né? Uhum, Muitas vezes a sim. gente vira o rosto, né? Quando vê, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, né? Eu sei que eu estou falando para pessoas de todo o Brasil, mas eu estou olhando para a Suzana e estou vendo a Suzana toda agasalhadazinha, né? Ela está lá no sul com frio, porque está fazendo frio lá. Quantas pessoas estão nesse momento no Rio Grande do Sul, né? Sem o agasalho, né? Clícia, o prefeito de Porto Alegre, no domingo, botou a polícia tirar todos os colchões e os cobertores dos moradores de rua. Tu acredita? Quer dizer, hoje, nessa terça-feira, os moradores de rua de Porto Alegre, que é uma cidade governada pela extrema-direita, estão sem cobertores. -2 graus. Tu já pensou? Eu fico em choque, Uhum. né? É de doer, sabe? Assim, é um nível de perversidade. E aí, gente, não dá para a gente falar assim, a responsabilidade é do gestor, claro, ele tem lá, foi ele que autorizou. Mas vejam, as pessoas em situação de rua, elas não são bem-vindas. Elas deixam feio o cartão postal da cidade. Então, eles querem tirar essas pessoas, né? Essas pessoas, elas não são, porque elas não têm. É essa a questão, né? E isso está na base ideológica do sistema capitalista, certo? Isso está dentro da própria lógica que rege esse sistema. É por essas e outras que a gente tem que rever mesmo, porque senão a gente vai chegar no nível de uma barbárie absurda, né? De que, apesar de ter uma excelente tecnologia, apesar de ter milhões de invenções tecnológicas e científicas que podem proporcionar um conforto, uma vida melhor para todos nós, apesar de existir complexas teorias, filosofias, a humanidade se desumaniza, né? Quando tira de uma parte dessa humanidade o direito de ser, porque não tem, né? Então a gente precisa realmente pensar sobre isso. E essa estrutura, gente, ela é violenta, sabe? A gente às vezes pensa em violência só na violência expressa pela agressão física, pela agressão verbal, pelo assassinato. A gente às vezes pensa em violência só assim, mas não, né? Quando você olha uma cidade que está toda, como você falou, tá -2 graus, né? E você tira o pouco que uma pessoa tem para se abrigar, é uma violência, Sim, é um ato violento, assinado, institucionalizado, legitimado pelo Estado. E por quem votou nessa dele? sim. Né? E por quem fica calado diante dessa situação também.
né? Então, a gente precisa realmente refletir sobre que mundo a gente quer continuar vivendo e que mundo a gente quer deixar de herança para quem vem depois da gente, né? E essa violência que o capital estimula, né? Tem um autor chamado Yanni que ele diz que o capitalismo é uma fábrica de violências, que atinge não só do ponto de vista objetivo, inclusive tem relatórios, tem pesquisas que demonstram que os lugares mais pobres, a criminalidade se utiliza para se organizar melhor. O crime organizado se utiliza da pobreza, né, Sim, para se fortalecer, sim. né? E aí não é só uma violência objetiva, é uma violência também subjetiva. E às vezes em momentos que a gente nem se percebe. Por exemplo, você ou eu debatendo, discutindo temáticas, conversando, né, sobre pontos de vista diferentes, às vezes a gente se agride. Quem nunca ofendeu ou foi ofendido em umas redes sociais ou no debate, numa conversa, às vezes até com pessoas que você tem como aliadas. Porque a gente quer impor também a nossa forma de ver, de pensar e de agir. Essa imposição, né, é um tipo de violência também, porque você usa da força, pode ser a força da palavra, pode ser a força do argumento, que você de repente tem uma oratória melhor do que outras pessoas, mas é força, né? Então, toda a estrutura que nos cerca hoje, não só do ponto de vista econômico e político, mas também cultural, está permeada dessa violência, né? Que nos desumaniza, que nos massacra, tá? E lá no livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec pergunta se as desigualdades sociais são uma lei natural. Ou seja, ele quer saber se elas são fruto de Deus, né? Se foi Deus que criou a desigualdade social. E eles dizem que não, né? Os espíritos dizem com todas as letras que a desigualdade social ela é obra do homem, obra do ser humano, e não de Deus. E ela pode acabar um dia? Pode. Como? Quando? Né? Quando o egoísmo e o orgulho se desvencilharem, quando a gente se desvencilhar desses vícios. Aí alguém já pode dizer assim, ah, meu Deus, vai demorar demais. Vai demorar demais conforme o seu esforço. Pode demorar menos, se o seu esforço for combater já a partir de agora esses vícios, né? E aí, essa coisa de que a desigualdade social é uma consequência de obras nossas, né, de atitudes nossas, Leon Denis vai dizer que a desigualdade social é um problema moral, porque é um problema do espírito, da alma, é um problema nosso, né? Uhum. E aí alguém pode correr e dizer assim, ah, mas não é do sistema capitalista, não é só do sistema. O sistema capitalista, ele é o ápice, né, da organização humana, né, econômica e política, que institui como naturalizada a desigualdade. A regra da desigualdade se tornando natural. Mas os sistemas anteriores, feudalismo, escravagismo, havia desigualdade. E até mesmo naqueles sistemas que foram as experiências, né, tentativas de experiências anticapitalistas, né, também houve desigualdade. E aí a gente pode até pensar, por que houve desigualdade? Até nos lugares em que havia uma intenção de construir uma sociedade justa. Porque a construção da sociedade justa, e aí é uma opinião minha, né, uma reflexão minha que eu faço com base no que eu estudo, ela não pode vir de fora para dentro. Ela vai ter sim que mudar as estruturas da sociedade que a gente vive, mas se o ser humano, se o sujeito que vive nessa sociedade não tiver avançado nesse aspecto, ele não vai sustentar essa sociedade justa. Porque cedo ou tarde ele vai querer o poder e não vai querer soltar mais esse poder, né? Uhum. Então, a tentativa de se livrar, né, desse egoísmo, desse orgulho, da indiferença diante do outro, fazem parte da proposta espírita, né, da transformação moral, que é a proposta que Kardec trouxe quando apresentou a doutrina espírita. Não é simplesmente conhecer o mundo dos espíritos, não é simplesmente dialogar com os espíritos sabendo que eles existem, é aprender com eles e encontrar estímulo para não repetir escolhas que nos afastam da felicidade que a gente tanto almeja, né?
E para o Espiritismo, essa felicidade que a gente tanto almeja só virá com o progresso, né, do espírito. Hoje a gente pode ter felicidades relativas. Aqui na Terra, a preço de hoje, é possível ser feliz sim. Os espíritos explicam isso lá no livro dos Espíritos, dizendo que se a gente tiver duas coisas aqui na Terra, a gente consegue ser feliz. Quais são as duas coisas? A primeira é uma vida digna, materialmente digna, condições de viver dignamente. Ele está falando das questões materiais, comida, roupa, casa, né? E a segunda, ter uma consciência boa, uma consciência de que você está fazendo o máximo que você pode, do bem que você pode fazer, né? Esses dois elementos dão à alma, ou seja, ao espírito encarnado, na Terra, condições de ser feliz. Aí cabe a gente se perguntar, a gente tem às vezes a gente tem até uma condição boa, né, de vida, mas a gente não faz tudo que de bom que a gente pode fazer. Aí há o desequilíbrio. Às vezes a gente não tem nenhum dos dois, né? Então, mas é possível. É possível construir aqui essa felicidade. É uma felicidade ainda relativa, porque a plena, a felicidade que é sinônimo de paz, né? Ela só vem quando a gente estiver plenamente em harmonia com Deus, que ainda falta um bocadinho, se a gente pensar e se for sincero com a gente mesmo. Mas voltando ainda aos ensinamentos dos espíritos, lá no livro dos espíritos. Não sei nem meu tempo, tu me corta aí, tu vai Não, me ainda falando. temos. Ainda temos 10 Tá, minutos, dá para fazer bastante. Eu tô então tá aqui bom. só curtindo, Então, adorando, adorando. Fala. lá no livro dos espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se existe alguma propriedade legítima. Ele vai falar lá, né? Ele está perguntando sobre roubo, e aí os espíritos dizem que o erro de um não justifica o erro do outro, ou seja, o fato de você não ter não significa que você esteja autorizado para cometer um erro, enfim. Né? Mas Kardec pergunta, mas existe alguma propriedade legítima? Né? Aí os espíritos dizem que existe, a propriedade vai ser legítima quando ela for adquirida sem prejuízo a ninguém. E aí a gente pode começar a pensar aí. Quando Se o estiver sistema cumprindo capitalista. a sua função social, né? Pois é. E aí, veja, se a propriedade legítima, aquela que está conforme as leis de Deus, é aquela que não trouxe prejuízo a ninguém, e se a riqueza hoje no sistema capitalista é adquirida a partir da exploração e opressão do outro, então essa propriedade capitalista ela não é legítima, Uhum. mesmo estando nas leis brasileiras ou mundiais. Sim, Né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. espiritual, do ponto da Uhum. relação com Deus, ela não é uma propriedade legítima. Ah, mas eu trabalho, eu ganho meu sustento e eu comprei minha casa, meu sítio com meu esforço, tá? Show de bola. Então, a tua propriedade não foi feita em cima da exploração de alguém, pelo menos não do ponto de vista direto, né? Porque Uhum. você não explorou alguém para ter. Mas no momento em que esse sistema não permite que duas pessoas ocupem funções similares e ganhem a mesma coisa, porque na empresa só tem uma vaga, no momento em que você entrou, alguém ficou de fora. Pode não ter sido você o responsável diretamente, mas indiretamente você tem aí um pouquinho da conta, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa assumir realmente, porque é o que cabe a gente. Né? Uhum. Então, quando os espíritos dizem que a propriedade legítima é aquela que a gente adquire sem prejudicar ninguém, a gente tem que se perguntar: o que eu tenho prejudica alguém? Né? O que eu tenho prejudica a natureza? Uhum. É uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Né? O Uhum. que eu tenho, ou como eu conquistei, prejudicou alguém no caminho? Né? A gente tem que se perguntar, a gente tem que assumir também o que nos cabe. Porque é muito fácil botar a culpa no sistema, é muito fácil botar a culpa numa classe social específica. Mas e Uhum. nós? A gente não vive tanto falando de liberdade, de ter livre-arbítrio, né? de ter autonomia, né? Então, quem quer ter autonomia, quem quer ter liberdade, tem que ter responsabilidade sobre o que faz, né? Uhum. E aí precisa se conhecer para poder realmente assumir e saber
os seus limites, as suas potencialidades e as suas fraquezas, para tentar modificá-las, claro, né? Também lá no Livro dos Espíritos, gente, Kardec pergunta sobre o trabalho. Se a pessoa não tem condições de trabalhar, sei lá, ficou doente, ou é uma criança, o que é que faz? Sabe o que é que os espíritos dizem? Que se alguém não tiver condições de trabalhar, né, para viver, para se sustentar, e se ela não tem uma família, a sociedade deve tomar o lugar. Ou seja, a sociedade deve abarcar aquela pessoa, acolher aquela pessoa e sustentar. Aí Uhum. me diz se isso dialoga com tomar o único colchão que uma criatura tem que Sim, mora na rua. Uma pessoa que está em situação de rua. exatamente. Ou a gente achar que a pessoa que está vivendo de maneira miserável está vivendo daquele jeito por incompetência dela ou porque ela quer. Quem é que quer sofrer, gente? Né? Até o masoquista, quando ele pensa em sofrer, ele pensa em sofrer associado a um prazer. Com Né? certeza. Então, oi? Com certeza. Com Então, pois certeza. é, né? E aí a gente precisa, essas questões que eu estou levantando, tem lá no Livro dos Espíritos, e claro que eu incluo a minha interpretação, mas quando eu falo que a sociedade deve acolher aquele que não consegue trabalhar para sobreviver, isso está lá no Livro dos Espíritos, é Uhum, literal, não é interpretativo, uhum. tá? Não é interpretativo. O interpretativo está acontecendo quando eu associo esses ensinamentos à realidade de hoje. A realidade de hoje é um sistema capitalista extremamente opressor, né, que cada vez mais estimula a desigualdade e o individualismo entre a gente. Né? E por que que isso tudo é importante? Né, para o Espiritismo. Por que que para o Espiritismo é importante você cuidar daquele que não tem condições de sobreviver, não prejudicar alguém para ter suas coisas materiais, né? É, segurar a peteca em relação ao egoísmo para não ampliar possíveis desigualdades. Né? Por que, que isso tudo é importante para o Espiritismo? Porque para o Espiritismo, e aí talvez alguns aqui fiquem até meio incomodados, mas para o Espiritismo, o grande lema é fora da caridade não há salvação. Aí algumas pessoas já ficam incomodadas. Mas sabe por que Uhum. ficam incomodadas? Eu penso, né? Alguns, porque não parou para pensar o que é caridade. Porque quando pensa em caridade associada a dar coisas. Né? Se der uma conferidazinha lá no Livro dos Espíritos também, vai ver que a caridade é uma virtude ativa, que é constituída por outras três atitudes virtuosas: desejar e fazer o bem às pessoas, a todo mundo; Uhum. ser indulgente, ou seja, não ficar apontando o dedo para as feridas dos outros, para ridicularizá-los; e perdoar aqueles que te ofendem. São essas três práticas que constroem a caridade como virtude. Né? Se eu consigo desejar esse bem, ser indulgente e perdoar, é porque, em alguma medida, o meu egoísmo está abalado a ponto da virtude da humildade começar a surgir. E o meu egoísmo também está abalado a ponto da virtude da caridade estar surgindo. Se começam a surgir em mim essas virtudes, se eu estou construindo essas virtudes em mim, a caridade, a salvação, ela não é de fora para dentro, não é alguém que me salva. Sou eu, a partir das minhas escolhas, dos meus esforços de mudança, que vou encontrar um caminho mais bacana para seguir a minha vida como espírito e enquanto eu estiver encarnado. Então, fora da caridade, não, a salvação não tem nada a ver com caridade material, não tem nada a ver com algo de fora que vai me salvar. É uma relação íntima, né? Que só se realiza na prática, no contato com o outro. Porque também eu vou ficar dentro do meu quarto trancado e vou me tornar uma pessoa caridosa. Não funciona assim. A vida de relações, a lei de sociedade está colocada para a gente. Inclusive, por conta da lei da sociedade, a gente, Kardec também conversa sobre é, as civilizações, né? E sobre o que seria um povo civilizado. O povo civilizado, para os espíritos, é aquele povo que consegue já viver de maneira plena
e com a justiça, com o Uhum. amor e com a caridade. Com A harmonia, né? civilização, como? Com harmonia, né? É aquela coisa. Exatamente. É o nosso sonho, né, Clícia? É o sonho, né? Com, com uma vida, portanto, em harmonia com Deus e com toda a criação. É tão Que forte essa resposta é lá que os muito espíritos lindo. chegam a dizer assim: você pensa, eu estou usando com as minhas palavras, mas ele diz mais ou menos assim: você pensa que por ter ciência, por ter descobertas científicas, já é civilizada? É no máximo um povo que tem um pouco de conhecimento. Uhum. Então, civilização não é geográfica e nem temporal, certo? Não é porque o continente A ou o continente B se desenvolveu tecnologicamente que já é um continente civilizado. Eu estou falando do ponto de vista espírita. A antropologia, a sociologia tem seus conceitos diferenciados para a palavra civilização, né? Então, para a gente. Então, gente, por que que eu estou falando que fora da caridade não há salvação? E esse lema, ele é um lema lógico para a proposta espírita. Porque quando a gente fala de caridade, a gente está falando de uma alteração no modo que a gente se porta diante da vida, né? E eu não estou falando de caridade material. Eu estou falando da caridade como virtude, em que a gente vai desejar e fazer o bem a todos, e quem deseja o bem a todos não vai suportar alguém com fome, nem alguém sem colchão, num frio aí de 0 graus, né? Eu vou ter indulgência, eu vou conseguir, diante dos equívocos do outro, não ficar apontando o dedo para ridicularizá-lo. Veja, é diferente de denunciar o mal. Denunciar o mal para que ele não se propague é uma coisa. Denunciar e espizinhar alguém que errou é outra coisa, tá? E perdoar. Perdoar quem me ofende. Então, agir com essas três virtudes, nesses três modos virtuosos de agir, é ser caridoso. Pelo menos é o que diz o livro dos Espíritos, né? Então, a proposta espírita é que a gente mesmo construa o nosso processo de salvação. Salvação de quê? De nós mesmos, dos nossos próprios vícios, das nossas próprias atitudes que nos, nos deixa infelizes. Essa é a questão, E nos né? aprisionam, né? Nos A tantas aprisiona isso, coisas. É. né? E aí, eu também estava comentando sobre a questão da civilização. Civilização como quem vive de maneira harmônica, né? Com a criação e com Deus, né? Ou seja, não existe uma vida harmônica se ainda há pessoas, nesse exato momento, sofrendo por causa da miséria. Não há harmonia. Você pode até ter uma harmonia dentro do seu círculo, do seu cercadinho, mas fora dele não existe. E a Sim. gente está tudo ligado pela origem única que nós temos, que é a origem divina, tá? Então, como é que todas essas discussões que estão na filosofia espírita podem nos ajudar, né? A gente não é porque a gente leu que a gente já incorpora, a gente já se apropria dessas ideias, dessas visões de mundo e já começa a utilizá-las no nosso cotidiano. É preciso uma construção, né, de um agir, de uma praxis, né, a partir, portanto, dessas ideias de bem comum, dessas ideias de se libertar de tudo aquilo que nos oprime, inclusive nos oprime intimamente. E aí isso vai acontecer, é a proposta do artigo que eu trago, é que isso pode acontecer a partir dos processos de educação que a gente assuma, né? Hum. Assuma como grupo, assuma como coletividade, né? E os princípios que o Espiritismo nos traz, como Deus ser a causa primária, né, de todas as coisas, não ter esse Deus, as características humanas que algumas religiões fazem, né? E esse Deus, com ele, eu dialogo diretamente, sem precisar de hierarquias sacerdotais, por exemplo, né? E é a partir desse Deus que eu me vinculo a toda a sua criação, já que a origem é ele, né? Então, entender a minha natureza espiritual, entender que eu tenho essa origem única,
com as demais pessoas, com os demais espíritos e com toda a criação do planeta e do universo, pode ser um caminho, uma estratégia para que a gente quebre a indiferença moral que a gente tem. Porque hoje a gente fica sensibilizado com o nosso irmão. Aí eu estou falando de irmão, família, né? Uhum. Ah, meu irmão está passando dificuldade, você se sensibiliza porque ele é seu irmão naquela família. Mas quando essa família se amplia para uma humanidade, teu irmão já não é só aquele que você tem ali do Uhum. seu lado, né, na família. Passa a ser todo mundo. E se todo mundo passa a ser, em alguma medida, irmãos, os elos fraternos começam a ser estabelecidos na prática. É daí que podem surgir a solidariedade, é daí que pode surgir essa sociedade realmente justa que a gente tanto sonha, né? Só que essa sociedade ela não vai surgir de uma hora para outra. Vai precisar de uma escolha que tem a ver com o modo com que eu convivo com as pessoas. E aí, momentos como esse, em que a gente reflete e pensa que o nosso sistema que a gente vive, ele não é naturalizado, ele é perverso e ele precisa realmente ser problematizado e modificado. É no momento em que a gente conversa e percebe que a gente pode se ajudar para se livrar das picuinhas que a gente tem, do nosso orgulho inflamado, do nosso ego inflado, né? Só que para fazer isso, a gente precisa escolher fazer isso. A gente vai precisar assumir as rédeas da nossa vida. O livre-arbítrio, que é uma das características da criação divina em relação a gente, né? Posto para a gente desde o momento em que a gente é criado. Mas o livre-arbítrio, essa liberdade, ela só vai ser plena quando ela estiver dissociada do egoísmo. Porque vai ser dissociada do egoísmo que a gente vai conseguir olhar sem os véus nos nossos olhos para o que a gente realmente é, para o que realmente a gente faz. A gente vai começar a se perceber o lugar que a gente ocupa, né? Na sociedade e, e como espírito mesmo, né? E a partir disso, pensar como agir, né? Então, a proposta não é que o espiritismo vá, como uma varinha de condão, transformar a gente. Não. Ele nos dá ferramentas. A gente já tem organizado em um livro muitas questões filosóficas que só ali já dá um pano para manga para a gente estudar e refletir sobre nós mesmos. Mas o Espiritismo ele foi além. Ele disse: olha, você também pode conversar com os espíritos e com eles aprender. Né? Então, a gente pode, nesse processo de aprendizagens, ir reconhecendo, né, como essa escolha egoísta é danosa para a gente e para o outro. E talvez nesse processo a gente chegue ao momento de rejeitar, né, as expressões do egoísmo humano que estão na sociedade. E a maior delas se chama sistema capitalista. Eu acho que é Minha isso. querida, Quem quiser dar uma eu olhada no podia, texto. eu podia ficar aqui umas 3 horas te ouvindo, minha querida. Ai, meu Que Deus. coisa deliciosa, muito bom, minha irmã. Minha Obrigada, irmãzinha, Suzana, você é generosa. a gente já deve ter se cruzado em outras vidas, né? Porque Clícia, eu vou deixar aqui, queridos e queridas, o link do Coletivo Girassóis afixado aqui nos comentários, para vocês entrarem lá, prestigiarem. Vocês têm um trabalho muito bonito, Clícia, de estudos e tal, muito lindo. Os links das palestras eu já deixei aqui Do afixado CEPA, né? Da da CEPA Brasil. CEPA. Ah, que Aham. ótimo. Que bom. Que A bom, que gente se bom. encontra por aí, a gente se encontra nos nossos grupos, nas nossas conversas, e eu vou te chamar de novo, com certeza. Um beijo. Fica com Deus, minha filha. Beijo, que Deus te proteja. Tchau, tchau. Também. Tchau, querida.